Paz e graça, povo de Deus. Como é que o povo de Deus está aí? Vamos que vamos para mais uma live então, meus irmãos. Primeira live minha do ano de 2026, né? Tinha parado de fazer live. Na verdade, não parei, né? A última live que eu fiz foi em 2025. Acho que foi no culto lá, né? Olha aqui embaixo que eu acho que foi ali sobre carne e sangue não é do reino, né? Eu acho que é isso. Acho que foi um significado o que quer dizer lá, carne e sangue não é do reino. Eu acho que foi essa aí a última live. Mas 2026 voltamos de novo. Não paramos de estudar. Espero que vocês tenham tido um ano bom, entrado um ano bem, né? Claro que nem todas as pessoas entram já um ano felizes, né? Muitas pessoas perderam entes queridos. Muitas pessoas, aconteceu coisas com elas, com familiares, mas o importante é que a gente entre com fé e crendo em Deus e firme nos caminhos do Senhor, certo, meus irmãos? Vídeo curto hoje para iniciar as lives nossas de 2026. Vamos fazer um vídeo bem curto. Tomando um suco, tá muito calor aqui na cidade de Canoas hoje. Terça-feira, quarta, né? Fazendo um calorzão aqui em Canoas. Mas, para a glória de Deus, estamos aí firme mais uma vez com o Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje eu quero falar para vocês. Tem algumas coisas, irmãos, que acontecem na semana, assim, e a gente deixa passar batido, né? Eu quero começar a fazer sempre vídeos sobre esse assunto. Acontece, às vezes, a gente está conversando, uma pessoa e surge um assunto ali, e dá para fazer um vídeo, né, povo de Deus? E aí acaba que a gente não faz o vídeo, porque vai se distrai em outro assunto, em outra coisa, e acaba não fazendo. Este ano, eu quero fazer muitos vídeos, nem que eles sejam bem curtos, tá? Mas cada coisa que eu puder trazer, eu vou trazer. Esse ano eu quero fazer, em nome de Jesus, um ano de vídeos, bastante vídeos no canal, tá bom? Aqui no Facebook, bastante live, e lá no meu canal, Sacerdotes do Reino de Deus, no YouTube, né? Eu queria virar minha tela mais pro lado, que ela tá bem longe aqui, minha tela. Isso, eu acho que melhorou. Melhorou para mim. Para que melhore para vocês também. Amém? Vamos lá, então, assim, deixa eu falar um assunto que esses dias eu estava meditando, e como eu acabei de falar, né? Às vezes a gente acaba não falando sobre o assunto, né? Algumas perguntas que a gente faz para as pessoas, né? Quem me conhece sabe, né? Se você sentar comigo, eu sempre vou te fazer uma pergunta para ver o que tu me responde, e às vezes, antes de tu me responder, eu já vou te dar a resposta, né? Ou como eu penso sobre um assunto, às vezes nem é a resposta que talvez você já ouviu de outras pessoas, mas às vezes eu trago coisas que eu aprendi e vou ensinando aquilo que eu aprendi, talvez seja diferente do que tu aprendeu, né? Na vida, né? Às vezes tem coisas, e às vezes coisas que a pessoa aprendeu dentro da igreja, né? Porque nem tudo que a gente coloca aqui é porque a pessoa aprendeu dentro da igreja. Existem coisas que são ensinos que tu teve experiência de vida mesmo, né? Não foi nem olhando para a Bíblia, aconteceu. E quando tu olha para a Bíblia, oxe, tem um homem que aconteceu isso com ele também. Bom, se eu fiz uma pergunta a uma pessoa assim, foi a pergunta: devemos falar quando somos abençoados, né? Nós devemos sair falando para as pessoas quando a gente começa a receber bênçãos de Deus. Vamos dar um exemplo, tu veio para Jesus, quando tu veio, tu não tinha nada, não tinha nenhuma roupa para usar. Meu caso foi esse aí, né? Quando eu vim para Jesus, tinha uma calça só, né? Para usar. E uma calça e para ir na igreja, né? Na época, a denominação que eu ia exigia que usasse calça. Hoje eu uso bermuda, não tenho problema com isso mais. Mas na época, eu tinha só uma calça e que dava para ir na igreja com aquela calça, que também, porque tem tipos de calça que na igreja que eu ia, eles não deixavam usar, né?
Então, aquela calça era uma das que dava para usar, então eu só tinha aquela, e uma camisa. Quem me deu um sapato depois foi um jovem, que ele casou logo depois, né? Eu não vou lembrar o nome dele, mas eu vou lembrar que ele era casado com a filha da irmã Jandira e filha do irmão Edson. Então, esse jovem, se um dia ele ver meu vídeo, ele vai se lembrar que ele me deu um sapato. Ele é casado com a irmã da Mona Lisa, que também vou lembrar o nome da Mona Lisa, e a Morgana, irmão da Morgana. Ah, lembrei do nome da irmã mais nova, a qual ele é casado. Se eu não me engano, é Melissa. Não me engano, tá? Me engano, porque ela era a menorzinha da família. Então, que eu me lembre era a Melissa, tá? Lá da rua Campos, do bairro Primavera. Este jovem foi o primeiro jovem que me deu um sapato quando eu entrei para a igreja, para Deus é Amor, né? Quando eu me voltei, né? Fiquei um tempo afastado. Claro que teve eventos que outros irmãos me deram coisas, mas estou falando do meu retorno, meu regresso a Cristo, esse jovem me deu um sapato. Então, eu perguntei para essa pessoa o seguinte: devemos sair falando depois, quando a gente ganha as coisas de Deus, quando tu começa a ser abençoado por Deus, tu deve sair falando para as pessoas: ah, comprei um carro, comprei uma casa, eu não sei o que tu não tinha e o que hoje tu tem. E a pergunta que eu fiz para essa pessoa é: agora que tu veio para Cristo, tu deve sair falando para todo mundo que tu tem essa casa, que tem esse carro, que tu tem essa bicicleta, que tu tem essa roupa. Como eu estou dizendo, não sei com quem eu estou falando, não sei quem está me ouvindo, então, não sei quem me escuta nesse momento, desse dia, desse vídeo aqui. Então, a pergunta é: tu não tinha nada antes, e agora o que tu tem? Tu deve sair falando para os outros ou não? Bom, quando a gente vai conversar com algumas pessoas, eles dizem: irmão, não fala nada que tu tem para os outros, por causa do olho grande, por causa da inveja. Se tu não tinha nada agora, nem fala, fica quieto na tua, deixa abaixo, né? Mas, irmãos, hoje eu não tinha nada, tá? Acabei de falar, tinha uma calça quando eu vim para Jesus. Graças a Deus, hoje eu não tenho só uma calça, tá? Então, assim, graças a Deus, louvado seja o meu Senhor, e eu posso dizer com o coração aberto, exaltando o meu Deus, que Deus tem me dado muitas coisas, eu sou muito grato a Deus. Então, a resposta é: devo ou não devo? Bom, quem responde essas coisas é a Bíblia, né? Se tu deve falar ou não aquilo que Deus te deu agora que tu veio para o Evangelho. Deve falar ou não? E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver algumas histórias. Um exemplo, quando a gente olha para o povo que saiu do Egito, né? Muitas vezes o Egito para nós é comparado quando a gente saiu do mundo onde a gente vivia debaixo de uma lei ou debaixo de um jugo do reino, do império das trevas, né? Quando a gente vem para Cristo, a gente passa a sair debaixo dessa lei e agora se submete às leis de Cristo, né? Ah, irmão Douglas, não estamos mais na lei, estamos mais na lei da circuncisão, não estamos mais na lei de ter que estar indo de ano em ano e adorar em Jerusalém, não estamos mais na lei de fazer sacrifício com animais, mas ainda existe a lei que foi imposta no nosso coração, que não é matar, não é roubar, não é adulterar, e tudo se resume em amar o próximo e amar a Deus acima de todas as coisas, certo? Então, existem as leis de Cristo, sim, os mandamentos de Cristo. Então, hoje, quando a gente está debaixo dessas leis de Cristo, que estamos na era da graça, a gente foi liberto daquela escravidão do mundo, né, dos faraó, certo? Da escravidão do Egito. E quando tu vem para Jesus sem nada, ele começa a te abençoar. Então, a resposta é: tu deve sim contar. Por quê? Porque quando o povo saiu do Egito, é contado que eles saíram ricos do Egito. E não é contado que eles saíram ricos do Egito apenas a partir do momento que eles saem do Egito, que é escrito lá que eles saíram ricos. Antes deles irem para o Egito, já havia uma profecia que foi dada para Abraão, que o povo dele, que a descendência dele, seria escrava por 400 e poucos anos, ficaria escravas no Egito, mas de lá sairia com muita riqueza. Tá? Então já tinha sido profetizado que eles sairiam ricos, prósperos e abençoados lá do Egito. Então a gente vê a Bíblia narrando, sim, a prosperidade que Deus deu para o povo.
Não estou pregando teologia de prosperidade aqui, porque muitas das vezes tu pode entrar para o evangelho e não ser uma pessoa que ficou rica financeira, mas tu fica rica nos dons do Espírito Santo, mais tu fica rica em saúde, mais tu fica rica em outras coisas que não é materiais. Ou seja, era uma pessoa pobre de espírito, fica rica do espírito agora. Era uma pessoa amargurada, tu fica rica nesse sentido também. Isso também é contado, tá, irmãos? Então, a pessoa também pode testemunhar. Não sou rico financeiro, mas sou rico hoje de saúde. E a saúde, sem saúde, com dinheiro, tu é pobre também, porque tem só riqueza, bens materiais, e tu acaba que aquilo ali, tu vai acabar gastando tudo com a saúde, né? O caso da mulher lá do fluxo de sangue, gastou tudo com os médicos, né? Então, deve sim contar para os outros todas as bênçãos que Deus te deu. Outro exemplo é Jó. Jó também passou por essa experiência de perder tudo, e o que a Bíblia diz? Que Deus restituiu para ele, deu em dobro. Tudo que ele perdeu, Deus dobrou, multiplicou para Jó. Então, a gente vê outra narrativa na Bíblia ali mostrando que sim, que quando Deus abençoa, a pessoa pode contar que ela foi abençoada, porque nisso tu está louvando o teu Deus, que te abençoou, que te prosperou. Outro texto ali que mostra que devemos sim falar quando somos abençoados por Deus para todo mundo, não é para falar só para o vizinho que é gente boa, para o amigo que é gente boa, fala para o fofoqueiro, fala para o invejoso, fala para o olho grande, fala para todo mundo, porque o invejoso, o que Deus te deu, o invejoso não vai conseguir destruir com o olho grande, e o fofoqueiro, do que Deus te deu, ele vai sair fofocando para todo mundo, até aumentando, né? Mas vai sair dizendo que tu recebeu de Deus, ou pelo menos que tu diz que recebeu de Deus, porque o fofoqueiro sai no meio do caminho e inventa outras coisas, né? A gente sabe disso. Então, a resposta é, deve falar para os outros que tu foi abençoado depois que tu veio para Cristo? Claro que é. Por quê? Porque quando a gente olha para o império das faraó, que eu vou falar aqui, né? Que é um império que a gente vê que não é o de Cristo, né? O reino que está aí na terra, que jaz do maligno. Quando uma pessoa ganha num jogo, né? Não é anunciado, um exemplo, aqui em Canoas passa um jogo da estrelinha da sorte, né? E aí, se tu ganhou, no final do dia eles passam ali gritando, o vencedor foi o fulano de tal. Na rede social, na televisão, a gente vê Trilegal, né? Aquele jogo do Trilegal. A gente vê a Mega Sena. E sempre quando tem um ganhador, eles anunciam, pelo menos, do lugar onde é o ganhador. O ganhador foi de Esteio, de Sapucaia. Então, a gente vê que, mesmo fora do contexto de Bíblia aqui, pessoas que estão lá fora do Evangelho, né, então nesse jogo, quando elas ganham, eles mesmos lá, os donos dos jogos, anunciam que teve um ganhador, anunciam, fazem a propaganda, né, mas, para te ver que eles estão sendo prudentes, anunciando para quê? Para que mais pessoas migrem lá e joguem também, é isso que eles fazem. O porquê que tu tem que fazer e espalhar para todo mundo a bênção que tu ganhou de Deus, exatamente ser prudente que nem os filhos das trevas, para que outras pessoas, ao verem que tu foi abençoado, elas também corram para Jesus em busca de uma bênção. Não estou dizendo que tu tem que pregar teologia da prosperidade, mas que tu tem que anunciar tudo que Deus te deu, todas as bênçãos que Deus te deu, seja na saúde, seja na área de financeira, para que outras pessoas sejam impactadas, tocadas e venham para Cristo também. Se não vierem para Cristo não vierem por amor, talvez venham por interesse, mas o importante é que elas vão vir. Elas vão vir e vão ouvir a palavra. Se elas permanecerem dentro do evangelho só por interesse, aí é um problema delas. Tua parte tu fez, né? Tu falou que tu foi abençoado e que Deus abençoa. Vamos lá. Outro texto aí que a gente vê essa questão aí do povo do Egito, né? Que aconteceu isso aí com eles. A gente viu o Jó, acabei de falar. A gente viu, que eu acabei de falar também, do povo aí do Império das Trevas, que também, quando eles são abençoados, eles saem falando, né? Então, a gente deve falar também
Quem é o outro da Bíblia que a gente pode lembrar aqui? Ah, lembrei. O Eleazar, lembra quando o Eleazar, já abrindo para vocês, o significado do nome Eleazar no hebraico é Lázaro, tá bom? Lázaro, ou Eleazar, foi um mordomo de nosso amigo ali, Abraão, certo? Lázaro foi um mordomo de Abraão. Deixa eu só ver aqui que tem alguém na chamada aqui. Só um minuto, pessoal. Não era nada. Vamos lá, vamos de novo. Lázaro ali era um mordomo ali de Abraão, né? O Eleazar, tá? Acabei de falando aqui que Lázaro, o significado em hebraico é Eliezer, e Lázaro é a mesma coisa no hebraico. Então, quando a gente vai ver Eliezer lá, Eleazar, ele era mordomo de Abraão. Abraão manda Eleazar ir buscar uma mulher, né, para o seu filho, que é o Isaac, né, e ele vai lá no povo de Labão buscar uma mulher lá, que vai casar com Isaac, a Rebeca vai casar-se com Isaac, né. Quando Eleazar chega lá, o que Eleazar vai falar para Labão?
Gente do céu, a live continuava aí, né? Perdão os irmãos que estão assistindo, que pararam para assistir a live. E aconteceu um problema aqui que caiu a live ali. Ela continuava ali ao vivo, acho que foi de internet, tá? E aí eu acabei achando que tinha saído, deixei a live continuar, depois eu faço um corte aí. E a parte ficou escura, eu tiro, né? Vamos lá então, meus irmãos. Estava falando ali de Abraão, né? Abraão mandou Eliezer lá, e Eliezer buscou a esposa, e lá ele continuou falando para Labão que Abraão tinha sido muito próspero, né? Que Deus tinha prosperado a vida de Abraão. Então a gente vê mais uma vez que sim, que a pessoa deve anunciar aquilo que Deus tem feito na vida dela, para que outras pessoas vejam o quão Deus é maravilhoso e faz milagres e maravilhas, e abençoa, e prospera, e cura. Tem que anunciar as coisas que Deus tem feito na tua vida. Essa é a resposta, certo? Vamos lá. Um outro ponto agora aqui. Você já parou para ver, já parou e viu algumas vezes na sua vida pessoas dizendo que sonharam com serpente, com cobra? Quantas vezes você já ouviu pessoas falar, ou talvez você mesmo sonhou com cobra, com serpente? E aí, o que tu pensa no primeira uma instância, né, quando tem esses sonhos aí? Ou o que muitas pessoas falam quando tu vai dizer que sonhou com uma serpente, né? Já ouviu algumas pessoas falar sobre, sonhei com serpente, outras interpretar, e a interpretação sempre é a mesma, né? Meu irmão, se tu sonhou com serpente, significa traição. Então, a tua esposa vai te trair. Aí a irmã sonhou com um serpente, vai lá contar para as irmãs na igreja. Sonhei com serpente. Irmã, vigia. Vigia que é traição, serpente. E provavelmente alguma irmã está de olho no teu esposo. Aí a irmã já fica assustada, de repente já quer sair da igreja. De repente já não é muito liberta, já quer dar uma surra na outra irmã, ou o irmão quer dar uma surra no outro irmão, já começa a suspeitar, desconfiar. Ou daqui a um pouco fica aquela pessoa, qualquer um que olha para o irmão, aquela pessoa fica com aquela desconfiança e acha que está ali a serpente, está ali a traição. E aí vai a destruição de um casamento, né? Porque onde acontece isso, um casamento inseguro começa a ser destruído, né? Então, essas interpretações a gente vê muitas pessoas pegando e dizendo que sonhar com serpente é traição. E será que é traição mesmo? Vamos lá, então. Eu sonhei com serpente várias vezes na minha vida, tá? Várias vezes. Só que em algumas das vezes que eu sonhei com serpente, eu não era casado. E aí, como é que essa pessoa vai me interpretar agora? Essa pessoa que sempre diz que sonhar com serpente significa traição. Como é que tu interpretaria o meu sonho quando eu era solteiro? Ou o sonho de pessoas que são solteiras? Como é que tu interpreta quando a pessoa chega em ti e diz, sonhei com serpente, e tu não sabe se ela é casada ou não? E aí tu vai dizer para ela, então é traição, irmão, cuidado que tu vai ser traído por alguém, né? Vai ser traído no teu relacionamento e a pessoa não é casada. Aí qual é que é a desculpa que eles vão dar? Não, então é algum amigo que vai te trair no teu serviço, mas significa traição. Nem sempre sonhar com serpente significa traição, amém? Claro que ela está ligada muitas das vezes a algo mal, mas também tem algo bom também que pode acontecer, certo? Vamos lá. A Bíblia menciona serpentes em vários contextos, né? Sendo mais famoso lá o do jardim, né? De Gênesis 3, onde a serpente vai enganando a Eva, né? Simboliza o mal ali, a tentação, no episódio do Jardim do Éden, né? Agora a gente tem um outro episódio, que é lá da serpente de bronze, Números 21, onde Moisés ergue a serpente de bronze para curar o povo de picada de serpentes venenosas. Então, ali foi levantada uma figura de uma serpente para que o povo viesse a ser curado. Lá no Egito mesmo, quando Moisés vai para lá, a gente vê que Deus faz um milagre ali, que o cajado se transforma em serpente, engole as serpentes do Egito. Mostra demonstração de poder. Também é utilizado ali a serpente, né? Vamos lá. Salvação em Cristo. Como interpretado em João 3, João 3, 14 ao 18, né? Vamos ler João 3, 14 ao 18, vai falar algo também de serpente. Então, a gente tem que estar atento para isso, para não dizer que tudo que fala de serpente
significa traição. A maioria das vezes é traição, mas tem outras coisas também que simboliza a serpente. A gente tem que estar bem atento para isso aí. João capítulo 13, o verso 14, vamos ler o texto que diz assim, e do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, do modo que ele levantou o Filho do Homem, também deveria ser levantado, pendurado no madeiro, né? Levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, né? Então, Cristo foi também erguido, né? Assim como a serpente foi levantada no deserto, Cristo foi levantado e foi colocado na cruz, né? Pregado ali na cruz, e todo aquele que olha para a cruz é salvo em Cristo Jesus, amém? Vamos lá, Provérbios vai usar usam a serpente como uma metáfora para a maldade e o engano da humanidade, do humano, né? Passagem-chave, Gênesis 3, a queda lá da Eva, né, que persuadiu Eva a comer o fruto proibido. Números, a serpente de bronze. João 3, Jesus fala de Nicodemos, né, Jesus compara a sua própria crucificação à serpente de bronze, indicando que quem nele crê terá vida eterna, isso eu acabei de falar. Salmo 114, 3 descreve a malícia de pessoas más que aguçam a língua como a serpente, sobre os lábios tem veneno de víbora. Vai falar outro, vai dar outra, a serpente simbolizando outras coisas, que Provérbios 23, 32 alerta sobre bebidas que no fim ele morde como cobra venenosa, pica como víbora. E aí tem em Apocalipse lá a grande serpente identificada como o diabo, Satanás, que é o enganador, né? O simbolismo, né, do mal. A serpente no Éden, representação de tentação. A cura também da serpente de bronze, que a gente vê, a astúcia e o perigo. Então, sonhar com cobra nem sempre significa que tu vai ser traído no teu serviço, ou vai ser traído pela tua esposa ou pelo teu marido. Muitas das vezes tu tem que procurar orar, pedir para Deus que ele te dê uma interpretação. A serpente, ela está ligada em algumas coisas. Um exemplo, na cultura do judaísmo, eles creem muito na questão do orgulho, porque a serpente foi orgulhosa, grandeza. A Bíblia também fala que a gente tem que ser prudente, que é uma serpente. Então, depende do contexto, depende do sonho que tu tiver, porque nem sempre o sonho que tu sonhar com serpente vai ser o significado que alguém vai te trair. Talvez Deus queira mostrar que tu seja uma pessoa que está sendo orgulhosa, talvez Deus queira te mostrar que é melhor tu vigiar nas tuas palavras, talvez Deus queira te mostrar que tu precisa ter mais sabedoria, porque essas coisas são coisas que estão ligadas à figura da serpente, amém? A prudência, a astúcia, né? Ali poder, né? Porque ela teve poder foi usada pelo inimigo para persuadir Eva, certo? E que enganou depois Adão. Então, assim, irmão, sonhar com serpente nem sempre é traição. Então, tenha cuidado, vai para as igrejas, eles são acostumados a dizer, sonho com serpente, teu marido vai te trair. Cuidado, porque isso pode levar um homem fiel a passar a enxergar que tu não confia nele e ele também não vai confiar em ti. Ou uma mulher fiel e que confia em você e a partir do momento que tu começar com essa desconfiança que ela vai te trair por causa desse sonho que ela teve ou que tu teve, tu pode colocar em risco o teu casamento, e às vezes está ligado a algo que é para vocês dois ter vigilância, para ela ter vigilância, ou para ti ter vigilância, ou para vocês ter mais cuidado, até mesmo com quem bota, tudo vai depender do contexto do sonho. Não se faz uma interpretação, é como tu pegar um texto da Bíblia e criar uma doutrina, não se cria uma doutrina específica, direta para isso. Muitas vezes está ligada ao mal, mas pode estar ligada a outra coisa, vai depender do contexto. Um exemplo, tu imagina que tu sonhasse hoje que uma serpente se levantou e tu olhou para a serpente e tu passou a ser curado, né? E tu foi curado da visão, tu é cego. Aí tu vai interpretar que aquilo ali é uma traição que tu vai acontecer no teu relacionamento. O próprio sonho, tu sendo um cego, tá te dizendo que algo tu tem que olhar e esse algo que tu vai olhar, tu vai ser curado. Aí tu pega uma interpretação bíblica e tu vai ver que lá eles foram curados por olhar para a serpente de bronze. Talvez tu precise olhar para Jesus para que tu seja curado.
Não estou interpretando o sonho aqui, tá? Não estou dizendo que tu teve um sonho, alguém teve esse sonho. Eu fiz só mesmo agora uma comparação, que se tu sonhasse assim, poderia ser essa interpretação e não ser uma interpretação de traição, como muitas pessoas falam, que sonhar com cobra sempre é traição. Talvez não fosse mais traição, mas fosse ali uma cura para ti, dependendo se tu olhasse para Jesus. Certo, meus irmãos? Então, 2 pontos que nós trouxemos aqui hoje, na primeira live de 2026, foi um deles, devo falar ou não quando sou abençoado e próspero, rico em saúde ou em financeiro para os outros. Após eu vir para a igreja, Deus, tudo que fez na minha vida, devo sair anunciando para os outros? Sim, tu deve sair anunciando, para o fofoqueiro, para o invejoso, porque se tu falar para o fofoqueiro, ele vai falar para outras pessoas, mesmo que ele aumente, mas ele vai falar que tu disse que Deus te abençoou. Outras pessoas vão saber que ele é fofoqueiro, vão pesquisar a história e vão ver que Deus te abençoa mesmo, e aí capaz delas virem para Jesus, se converterem pela bênção, e talvez se convertam pela bênção e depois passem a amar Jesus, não pelo que ele tem a oferecer, mas pelo que ele é. Ou talvez elas fiquem dentro da igreja só por causa da bênção, mas a questão é que deve falar ou não? Você deve falar para todo mundo. E o outro ponto foi, sonho com serpente é traição? Esse é o significado? Nem sempre, vai depender do contexto. Depende do contexto, sonhar com serpente pode ser traição ou não. Quem não viu todo o vídeo, volta um pouquinho. Teve um momento aí que cortou o vídeo aí, peço perdão para os irmãos, eu vou ver se eu consigo fazer um corte, senão vai ficar assim mesmo. Aí os irmãos passem para frente ali, né? Quem viu o vídeo, ele é só passar para frente e bora lá. Tá bom, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, que em 2026 nós tenhamos muitas lives, estejamos juntos para meditar na palavra de Deus. Fui, povo de Deus! Bah, povo de Deus!